que é condomínio. Depois eu vou fragmentar essas aulas, coloco no YouTube ou aqui mesmo, né? Vocês vão poder assistir novamente quantas vezes desejarem, tá? Então, aula 8, direitos de vizinhança, estão previstos lá no Código Civil também, no segmento aí do direito das coisas. A gente sabe que a propriedade, ela é um direito pleno e que podem existir algumas limitações, restrições a esse direito de propriedade, tá? Então, quando eu sou proprietário, eu tenho o direito de gozar, fruir, dispor, reaver e usar, né? Então, usar, gozar, dispor e reaver. Essas são as faculdades inerentes a quem é proprietário. E existem algumas restrições que nós já vimos, as limitações ao direito de propriedade, que aqui no direito de vizinhança a gente vai ter a função social, o abuso do direito e esses direitos de vizinhança, como nós vamos começar a tratar agora, tá? Então, em prol do bom convívio social entre vizinhos e em prol de que o poder público tem interesse na harmonia social, tá? Por quê? Porque o ideal é que todos vivam em harmonia, né? Para que a paz reine. Porque quando há a quebra da paz social, aí a gente vai ter um conflito. Então, o ideal é que a paz reine, que a harmonia esteja presente em todas as relações jurídicas. Então, interessa ao poder público regular essa questão do direito da vizinhança justamente para que não haja conflito, tá? Então, o que a gente vai ver nessa aula? Uso anormal da propriedade, árvores limítrofes, passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, escoamento de água, limites entre prédios e o direito de construir. Tá? Esses direitos de vizinhança são normas de ordem pública que tutelam interesses privados entre vizinhos a fim de harmonizar eventuais conflitos entre dois ou mais sujeitos. É o que eu falo, né, gente? Se a gente tivesse a moral aflorada em cada um, a gente não precisaria ter leis, porque seria muito mais simples e natural respeitar o direito alheio, né? Mas, infelizmente, nem com as leis as pessoas respeitam os direitos alheios. Então, vamos lá. Vamos estudar cada um desses em particular, tá? Então, o uso anormal da propriedade está previsto lá nos artigos 1277 a 1281. Então, o que seria esse uso anormal da propriedade? Tudo aquilo que afeta a saúde, a segurança e o sossego do vizinho, né? Então, esgoto a céu aberto, fogos de artifício, cachorro latindo dia e noite, árvore ou muro ameaçando de cair, música alta, bateria tocando altas horas da madrugada. Então, são diversas situações que afetam a saúde, o sossego e a segurança que precisam ser observados para que não haja perturbação do sossego alheio. E óbvio, cachorro late, sim. Se eu quero ouvir uma música, eu posso, mas tudo tem um limite, né? Então, se houver o uso anormal da propriedade, a pessoa pode se manifestar em relação a isso e judicializar essa situação. O artigo 1277 diz assim, ó, o proprietário ou o possuidor de um prédio, prédio quer dizer imóvel, repetindo, tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à saúde, à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque no momento em que eu estou utilizando a minha propriedade, eu não posso usá-la, utilizá-la de forma anormal que afete a segurança, a saúde e o sossego dos meus vizinhos. Então, tudo tem um limite, tá? Então, a padronização do comportamento
que é regrada pelo ordenamento jurídico. E a gente precisa observar. E cada condomínio, por exemplo, se se tratar de vizinhos em condomínio, tem o seu regulamento interno além da convenção. E a gente vai estudar também condomínio edilício, né? Que as regras elas precisam ser observadas. Para quê? Para o bom convívio entre todos daquele condomínio, tá? Em relação à questão do uso anormal da propriedade, que afeta a segurança, o sossego e a saúde, a gente tem aí, no 1278, essa tolerância pelo interesse público, né? O hospital, a escola, etc. Por quê? Em ruas onde tem hospitais, a gente sabe que tem que desembaraçar o caminho, porque as ambulâncias chegam com emergência, né, com urgência, não pode colocar o carro perto na porta da garagem. Ruas que tem escola, por exemplo, eu me lembro quando a minha filha estava no ensino médio ainda, né? E aí ela estudava numa escola que a rua era sem saída. Então eu ficava assim, coitado desse povo que mora aqui, né, no prédio, porque a rua era sem saída, as pessoas não respeitam, é fila dupla, fila tripla, e estacionam na garagem dos prédios. Então é muito ruim. Até quando a gente for comprar um imóvel, a gente tem que observar a vizinhança, né? Se tem bar, se tem hospital, se tem escola. Por quê? Para a gente se proteger. E quais são os critérios que o juiz vai utilizar para decidir em caso de alguém alegar o uso anormal da propriedade? Um dos critérios é a pré-ocupação. Não sei se vocês já foram para São Paulo de avião, para Congonhas, né? Porque Guarulhos é o aeroporto internacional, mas Congonhas é um aeroporto doméstico, de voo doméstico. Então ele fica no meio da cidade, gente. É um absurdo. Então eu botei a foto aqui de Congonhas, né? Do aeroporto de Congonhas, porque é um aeroporto no meio da cidade. Então, ali, o aeroporto já estava ali, e a cidade foi se expandindo em torno. Então, não pode, por exemplo, reclamar do barulho dos voos, que, claro, nos voos domésticos raramente tem voo de madrugada, né? Mas às vezes que eu vou para São Paulo, eu até fico naquele hotel ali em frente ao aeroporto, um Ibis, que tem muito bom. E ele, assim, você ouve o barulho das decolagens, dos pousos, principalmente das decolagens que faz mais barulho, né? E aí não pode reclamar. Por quê? Porque já estava ali. A Reduc, aqui no Rio de Janeiro, ali na Washington Luiz, ela já estava ali antes, né, de aquela população começar a se expandir no entorno da Reduc. Então, um dos critérios é a pré-ocupação. Outro critério é o destino do bairro. É um bairro residencial? É um bairro comercial? É um bairro social? Então, a gente sabe ali no Olegário e Maciel. Gente, quem mora ali também fica muito prejudicado. Por quê? Porque ali tem vários bares, tem vários restaurantes que as pessoas ficam até as altas madrugadas. Na Gávea, ali onde tem aquela praça na Gávea. Gente, aquilo é uma loucura, né? Como é que aquilo ferve de gente à noite de madrugada? Então, na hora de você comprar um imóvel, você tem que observar isso também, né? Então, não dá para depois reclamar, porque aquilo já estava ali, o bairro ele é um misto, ele é um bairro social, ele não é estritamente residencial, não é estritamente comercial, mas é um bairro social. Então, não há que se reclamar do que está acontecendo ali, tá? Então, são critérios que vão ser utilizados pelo juiz, que obviamente vai depender do argumento do advogado e do caso concreto que o juiz vai decidir. Tá? Então, quais são as sanções impostas para esses casos, né, de uso anormal da propriedade? Por exemplo, se você mora num condomínio, você vai registrar na ata do condomínio
aquele uso anormal que o seu vizinho está fazendo da propriedade. E lógico, né, gente, a gente também não vai ser aquele vizinho quizumbeiro, né, que arruma confusão com tudo e com todos. A gente vai tolerar uma música alta de vez em quando, um vizinho fica lá fumando, jogando a fumaça para dentro do teu apartamento. De vez em quando, tudo bem. Agora, quando é uma coisa recorrente que atrapalha o teu dia a dia, né? Por exemplo, tem gente que até usa as plantas psicotrópicas, né? Que a gente tratou ontem até na aula, na prova da turma da noite, sobre a questão da expropriação pelo uso, acho que da manhã também, né? De plantas psicotrópicas que a pessoa pode ser expropriada se utilizar a propriedade como trabalho escravo, que muitas fazendas ocorrem isso, né? Ou para plantação de plantas, cultivo de plantas psicotrópicas. Isso está lá na Constituição Federal, no artigo 243 da Constituição, né, que pode, inclusive, haver a expropriação. Então, a gente vai tratar aí das sanções, das punições impostas pelo uso anormal da propriedade, indenização se houver dano material, aquele menino chutou a bola, quebrou a vidraça do vizinho, o pai tem que ressarcir. O menino está lá chamando o elevador, em vez de chamar lá com o dedo, chuta, né? Faz lá um golpe de taekwondo, aí tem que indenizar, né? Vai ter que reparar o dano com o dano material. O que ele causou de dano, ele vai ter que reparar pelo uso anormal da propriedade. Compensação, dano moral, né? Aquele vizinho que fica altas madrugadas. Na pandemia, por exemplo, as aulas foram todas online. E tinha uma professora, que eu era coordenadora da Estácio Recreio nessa época, né? E aí tinha uma professora, coitada, que ela morava num condomínio que era de frente para a piscina. E toda sexta-feira, que era o dia da aula dela, à noite, tinha show, né? Então ficava lá alguém tocando ao vivo e ela não conseguia dar aula. Por quê? Porque o barulho era ensurdecedor, né? Então, assim, é complicado, porque gente fazendo obra, gente tocando, gente e atrapalha o dia a dia daquela pessoa. Ou seja, a aula dela era ao vivo e aquele barulho impedia que ela desse a aula. Tutela inibitória, fazer cessar o inconveniente sob pena de multa diária, que são as astrentes. Eu expliquei isso na aula de obrigações, até foi um dos temas da prova, né, do simulado. O que são as astrentes? São a multa diária pelo não cumprimento de uma obrigação ou pelo inadimplemento de uma obrigação. Então, a gente até deu exemplo, né, lá na aula de obrigações. Olha, a Light desligou a energia elétrica daquela casa, mesmo com a conta paga. Então, eu vou ajuizar uma ação para fazer a Light religar a luz em 48 horas sob pena de multa diária. Então, é o descumprimento do inadimplemento daquela obrigação que vai gerar uma multa diária que vai ser especificada pelo juiz. Então, aqui também, se seu vizinho está lá atrapalhando o seu dia a dia, você ajuiza uma ação contra ele pelo uso anormal da propriedade, ele pode vir a ser punido com multa diária pelo inadimplemento. Olha, a obrigação de não fazer, você não pode mais tocar bateria nas madrugadas. Aí ele toca, aí ele vai ter que pagar a multa. Ó, você não pode mais fumar sua maconha na varanda da casa, seu baseado. Então é multa para ele, porque ele continua fazendo o uso anormal da propriedade. Então, isso significa as trentes, a multa diária que o juiz vai impor caso haja o inadimplemento daquela obrigação. Tá vendo como é que os direitos eles se juntam, eles se conectam? Aqui é obrigações com reais, tá? Ação demolitória e dano infecto são ações possessórias atípicas, nós já falamos sobre isso, né, nas aulas pretéritas. Falamos das ações possessórias típicas, que são a ação de manutenção na posse, reintegração e interdito proibitório, e as ações atípicas, que são ação demolitória, dano infecto
e ação de nunciação de obra nova. Então, essa ação demolitória e dano infecto, por exemplo, o seu vizinho da cobertura construiu uma piscina que está abalando a estrutura do prédio. Então, você vai judicializar pelo uso anormal da propriedade para fazer com que ele retire aquela piscina dali, né? Ou o dano infecto. O seu vizinho tem 20 cachorros, 40 papagaios, galinha, capivara, né? Porque capivara sabe aquele negócio assim, eu nunca vi, mas existe, né? Mas existe, não pode, mas tem. Não pode, mas tem. Tem gente criando capivara em casa, gente. Né? Então é um negócio bizarro. Mas não pode, mas tem. Né? Então, vai fazer o quê? Então, é o uso anormal da propriedade. Até botei uma figura aqui, au, 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 cocorocó, cocoricó. Por quê? Porque tem gente que abusa, né? Então, não tem como fazer, o cachorro vai latir. Lógico, o cachorro late, mas não é você deixar o cachorro preso na varanda o dia inteiro para perturbar a vizinhança, né? E nem fazer as necessidades nas partes comuns. Então, a gente tem que ter noção, limite daquilo que a gente pode e do que a gente não pode, tá? Então, com isso, esses vizinhos, pelo uso anormal da propriedade, podem vir a ser punidos por conta disso. Árvores limítrofes não é muito a nossa realidade nos grandes centros urbanos, tá? Mas estão previstas, essa possibilidade está prevista nos artigos 1282 a 1284, próxima ou no meio de dois terrenos. A árvore que está em um terreno pertence ao dono do terreno, mas se os seus galhos e raízes ultrapassarem a extrema, ou seja, a divisão, poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido ou solicitar a derrubada ao poder público, a não ser que seja a espécie em extinção, como, por exemplo, as araucárias, né? Então, se se tratar de espécie em extinção, aí não pode ser cortada. Mas o galho da árvore que se estender para o terreno vizinho, ele pode ser cortado na vertical, nunca na horizontal, tá? Então, na vertical pode ser cortado. E é um caso raro de autotutela, né? Que autotutela é justiça com as próprias mãos, então eu posso cortar os galhos que se expandirem para o meu terreno. E os frutos que caem em terreno do vizinho pertencem ao vizinho, tá? Então, o fruto da minha árvore tem uma mangueira, o galho está se expandindo para o terreno vizinho. A manga caiu no terreno. De quem é a manga? Do vizinho, tá? Então, os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram. Se caírem na rua, são do dono da árvore ou de quem pegar, tá? Então, a gente vai ter esses critérios que a gente estuda lá no Direito Civil, parte geral. Passagem forçada, isso caiu na prova da OAB, tá, gente? Eu até na sexta-feira eu falei sobre uma questão da OAB a respeito de passagem forçada. E nesse momento eu explico novamente para vocês que eu já expliquei a diferença de servidão para passagem forçada lá no primeiro encontro que a gente teve, né? Que eu fui explicar todos os direitos reais. Servidão é um direito real que é diferente de passagem forçada. A servidão, eu tenho acesso à via pública e eu quero encurtar o caminho. A passagem forçada, eu não tenho opção, eu não tenho acesso à via pública. Então, eu vou ter que construir um corredor para que eu tenha acesso à via pública. Tá? Então, olha o que é passagem forçada pelo 1285. Direito do dono do prédio encravado de pagar para passar pelo terreno vizinho para ter acesso à via pública, além de ter que conservar o caminho. A passagem forçada, imposta pela lei, difere da servidão, que decorre do contrato, que a gente vai falar especificamente na aula 12, mas eu já adiantei também na aula, na primeira aula que a gente teve, tá? Sobre servidão, sobre os 14 direitos reais que estão previstos no 1225. Então, eu expliquei sobre isso
a respeito disso com vocês, tá? Que eu dei até o exemplo, fulano mora na Lúcio Costa, o outro mora na rua paralela, de trás. Ele quer encurtar o caminho para a praia. Pode haver ali uma servidão? Sim. É caso de passagem forçada? Não, é caso de servidão, que ele vai construir uma passagem para encurtar o caminho dele à via pública, tá? Então, a passagem forçada é um corredor que a pessoa vai ter acesso à via pública. Na servidão, o prédio tem saída, mas o proprietário quer apenas encurtar o caminho, como eu acabei de falar. Não cabe impor a passagem forçada, mas sim celebrar, através de contrato, a servidão predial de passagem. Tá? Então, isso acontece, gente, quando sabe aquelas famílias que tem um terreno enorme, aí todo mundo constrói a sua casa, aí tem um da casa da frente, aí tem um da casa do meio, tem o terceiro, quarto, aí aquele quarto lá atrás, aí depois aquela família, né, se dissolve, aí cada um quer vender o seu bem, mas fica aquela embolação e uma entrada para todo mundo. Então, para que ele tenha uma possibilidade de desmembrar, tem que ter a passagem forçada. Por isso que eu coloquei aqui um exemplo de um corredor que vai ser construído às expensas daquele que vai se privilegiar desse corredor, e aí cada um constrói o seu portãozinho. Então, é uma passagem que vai até ser comum para todos, mas cada um com a sua independência. Até porque, gente, quando eu quero registrar e regularizar isso tudo no registro de imóveis, cada um tem o seu espaço e sua entrada autônoma, que vai ser isso também que a gente vai ver no direito de laje, tá? Então, se eu tenho uma casa e eu quero vender a minha laje para alguém construir em cima, essa pessoa vai ter que ter uma passagem, uma entrada autônoma e independente para que se abra uma outra matrícula naquele imóvel, tá? Então, vou explicar isso para vocês também na aula de direito de laje ou direito à laje. Outra questão no direito de vizinhança, está lá no 1286 e 1287, passagem de cabos e tubulações. Caraca, toda hora meu telefone toca, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá, desculpem aí. Aqui o meu iPhone está conectado aqui com a minha máquina, tá? Então, desculpem aí essa interferência. Então, essa passagem de cabos e tubulações, a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, a gente tem tudo subterrâneo. Aqui, Barra, Recreio, é tudo subterrâneo. Você não vê fio nos postes. Então, é tudo pelo subsolo. E o subsolo pertence à União. A gente já falou sobre isso, né? Artigo 20, inciso 9 da Constituição. Então, o subsolo pertence à União. E cada metro quadrado que é utilizado de subsolo, de fibra ótica, de cabos, de tubulações, a gente paga o aluguel, tá? Por quê? Porque as concessionárias de água, de telefonia, de internet, elas pagam esse aluguel do subsolo e repassam para nós consumidores. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas é assim que funciona, tá? E aí, essa passagem de cabos e tubulações acontece por causa do avanço da tecnologia, né? E eu moro num prédio, se tem outro prédio atrás, eu moro numa casa, se tem outra coisa, casa atrás, e essa pessoa contratou um serviço de fibra ótica, de internet, de telefonia, de gás, eu vou ter que deixar passar o cabo ali, tá? Então, é isso que diz o 1286 e 1287. Diz assim, ó, obrigação de tolerar a passagem através de seu imóvel de cabos e tubulações subterrâneos para beneficiar o vizinho. Tá? Então, o gás encanado, a internet, a TV por assinatura, a light, etc., vão passar os cabos e tubulações no subterrâneo, no subsolo. E a gente tem que tolerar isso, permitir isso. E é óbvio que a concessionária que vai prestar esse tipo de serviço é ela que vai custear todas essas despesas pela passagem de cabos e tubulações, tá?
Águas 1288 a 1296, toda a água corre naturalmente de cima para baixo, do rio para o mar. Então, sempre assim, né, gente? Vem das fontes, das montanhas, vai para os rios e do rio vai para o mar. Então, toda a água vem de cima para baixo. Por isso que a gente fala, né? Ai, que as águas que vêm do céu, né, me limpe, me lave, que é assim que funciona, né? Elas estão escoando, elas estão escorrendo, então, do rio para o mar. Então, um vizinho não pode reclamar das águas vindas do terreno de cima. Quando a gente vai para a prainha, porque a gente mora no Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro, para mim, é a cidade mais linda do mundo, né? Porque a beleza natural desse lugar aqui é inigualável. A gente tem montanha, a gente tem mar. E quando você vai lá para a prainha, que você sobe ali, né, sai ali do Pontal, aí pega, sai na prainha, depois no Grumari. Ali, se você olhar assim para o lado direito, tem as montanhas que estão ali caindo as águas. E tem muita gente que mora em Vargem Grande, né, e que se beneficia dessas águas que estão vindo lá do alto, né? Então a gente não pode reclamar. Eu posso usar a criatividade para criar uma bica, um moinho, uma torneira, um chuveiro. Eu só não posso obstaculizar a passagem da água, tá? Então, 1290 vai dizer: as águas que cortam o terreno podem ser utilizadas para o consumo, mas o curso natural não pode ser interrompido. Então, se eu moro, por exemplo, eu já fui numa pousada lá em Guapimirim, que era uma coisa linda, tem uma cachoeira que passa por dentro da propriedade. Então, a gente pode se banhar ali, pode fazer até um moinho, pode fazer um chuveiro, mas não posso interromper o curso da água. Tá? Então, para vocês verem quantos detalhes, né, gente? Quantos detalhes a gente tem no ordenamento jurídico e a gente está tendo oportunidade de falar sobre isso hoje aqui na aula. 1292, aproveitamento da água para as pessoas e para a agricultura, usando o bom senso e coibindo-se o abuso. Então, tem também essa possibilidade de irrigar, né, uma plantação. A gente tem essa possibilidade desse uso das águas que correm para a irrigação, que é maravilhoso, né? Agora, quando você tem a oportunidade de ir numa vinícola, você vê como aquilo serve, né, para irrigação daquela plantação, e a construção de canais e servidão de aquedutos, porque a canalização da água deve ser subterrânea quando atravessar áreas edificadas, pátios, jardins ou quintais. A gente sabe ali, por exemplo, os Arcos da Lapa, vocês sabiam que aquilo é um aqueduto? Né? Então, aquilo serve para levar água. Então, os arcos da Lapa, eles têm aquela estilização, mas aquilo é um aqueduto, né? Então, é muito interessante a gente ver como é que as coisas naturais, elas servem para o abastecimento de toda uma cidade, né? Então, a gente não pode interromper o curso da água, mas pode utilizá-la para o proveito próprio, tá? Como eu estou colocando aqui para vocês. Limite entre prédios e direito de tapagem. Então, o que quer dizer isso? Está lá no 1297, 1298. O proprietário tem o direito de cercar, murar seu terreno, dividindo as despesas com o seu vizinho. O muro pertencerá a ambos. Isso é um condomínio de muro, né? Porque tem casa. Eu lembro que minha mãe morava num condomínio lá no quilômetro 32, né? No Clube 34, perto de Seropédica. E aí ela morava nesse condomínio e o muro dividia as duas casas, né? A casa do vizinho. Era assim, as casas eram assim construídas. Então, muros limítrofes. E os limites podem ser fixados por marcos naturais, como um rio, uma árvore, uma cerca viva ou um muro. Tá? Então, um muro pertence a ambos. Então, todos os vizinhos, os dois vizinhos vão se beneficiar daquele muro, vai compartilhar a propriedade daquele muro. Direito de tapagem, né? O cachorrinho aqui, eu coloquei a imagem do cachorrinho, por quê? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai. Nos Estados Unidos, as casas não têm muro.
O máximo que as pessoas têm lá é uma cerca viva para separar uma propriedade da outra. Mas aí, se o seu cachorrinho está invadindo o terreno do vizinho, é a obrigação sua de construir uma tapagem para ele não invadir o terreno vizinho, tá? Então, construção de tapumes para impedir a passagem de animais que pode ser exigida e as despesas são exclusivas do vizinho dono do animal, tá? Então, assim a gente vai exigir se o cachorrinho do vizinho não respeita, está invadindo o seu terreno, então você pode exigir que ele construa às expensas próprias aquela tapagem, aquele muro, aquela cerca. Outra questão também, gente, são as ofendículas, né? Que era muito comum antigamente, muito antigamente, tá? As casas ter caco de vidro nos muros, né? Então, quem é mais contemporâneo a mim vai lembrar disso. As casas tinham cacos de vidro para impedir que o outro invadisse o imóvel. Hoje a gente tem cerca elétrica, né? Então, para quê? Para proteger a propriedade, tá? Então, permite-se incluir no custo do muro a colocação de ofendículas para impedir a invasão. Até coloquei aqui entre parênteses, né? Cacos de vidro, cercas elétricas, para você proteger a sua propriedade. Então, na dúvida sobre os limites do terreno, antes de murar, você pode ajuizar uma ação de demarcação, está lá prevista no Código de Processo Civil, no artigo 569. Tenho dúvida se o meu vizinho está invadindo parte do meu terreno? Vamos fazer uma ação de demarcação, porque aí vai vir um engenheiro para medir qual é a metragem correta do seu terreno, da sua propriedade, para impedir que o vizinho avance e ultrapasse a demarcação e os limites do terreno. Direito de vizinhança também. Temos o direito de construir, já estamos acabando a aula, tá? E uma das faculdades do proprietário é dispor, por isso, além de vender, pode reformar, demolir, alterar, aterrar, perdão, e construir no seu terreno, salvo os direitos dos vizinhos, tá? Eu posso construir um muro bem alto? Posso, tá? Então, olha a observação aí. Eu posso construir muro ainda que vede a claridade e a ventilação do vizinho. Eu posso construir, porque é a minha propriedade, não tenho obrigação de ter uma metragem única para construir o meu muro. Mesmo que ele se estenda, eu posso construir, não tem problema algum, tá? Professora, mas eu posso construir um muro, vai vedar a ventilação dele, a claridade dele? Sim, paciência, né? Então, não tem nenhuma limitação em relação a isso, tá? O que eu não posso é a questão da janela e do muro, que eu já vou falar. Tá? Então, tem que respeitar o limite de janela, de muro, de varanda, cobertura, por exemplo. Então, tem que ter um espaço de 1,5 m para eu respeitar o direito do meu vizinho. Mas o muro eu posso construir, um muro alto que não tem problema algum. Tá? Então, limites à liberdade de construir. Olha o meu limite. Não posso despejar água goteira sobre o terreno, teto do vizinho. Então, por exemplo, eu vou construir a minha casa com uma calha que a água da chuva vai cair no terreno do meu vizinho. Não posso. Tá? Abrir janela, varanda, terraço, cobertura a menos de 1,5 m do vizinho. Então, tem que ter um espaço de 1,5 m, no mínimo, para eu construir uma janela, uma varanda, um terraço e uma cobertura. Encostar na parede divisória chaminés e fornos muito grandes, não posso. Tá? Instalar um forno na parede do meu vizinho muito grande, tem que ter um limite. Executar obras arriscadas. Por isso que toda obra que eu for realizar tem que ter um engenheiro responsável, tem que ter uma planta, tem que ter um memorial descritivo, tem que ter um engenheiro responsável, porque aquela obra que eu estou fazendo na minha casa pode ameaçar o meu vizinho.
então eu preciso ter um engenheiro responsável. E a sanção é a obrigação de demolir as construções feitas, mais perdas e danos por conta dessa obra que, se porventura for realizada, eu vou ter que demolir sem a devida autorização. Com isso, a gente termina a aula 8, tá, gente? Fazendo aqui um resumo de muros, de frutos, de animais, de árvores, sobre os direitos da vizinhança. E aula 8, o exercício, tá? Que eu coloquei para vocês. Situações comuns ocorrem como de surpreender o titular do bem, um estranho invadindo seu imóvel ou tentando arrombar a residência ou furtando um veículo ou se apossando de um pertence pessoal, a reação imediata ampara-se no Instituto da Legítima Defesa, que pode, né? A gente viu que existe essa possibilidade de legítima defesa da posse, que se assemelha muito à legítima defesa do direito penal, né? Tem que ser de forma moderada e tem que ser logo, de imediato. É que seria inviável a procura de recursos judiciais ou mesmo policiais para evitar a ofensa. Por isso, consagrava o Código Civil, o revogado, e repete o atual, a legítima defesa da propriedade extensiva à posse, por ser esta a exterioridade daquela. Isso é um trecho do Arnaldo Rizzardo, e que a gente pode aqui colocar, né, sobre a legítima defesa, que tem a ver com o direito da vizinhança, que está lá nos exercícios para vocês fazerem no Direitos Reais. Então, aqui é a letra B, a legítima defesa da posse, da propriedade, prescinde do auxílio policial. Por quê? Porque eu vou fazer o uso da legítima defesa da posse, mesmo sem a autoridade policial. A autoridade policial é quando tem uma ordem judicial, um mandado, né, de busca e apreensão de um bem. Agora, se alguém está invadindo o meu terreno, eu não vou perguntar: ei, você está pulando o muro para pegar uma manga ou para furtar o meu carro, ou para invadir a minha casa? Não tem como a gente perguntar. Então, eu posso fazer o uso da legítima defesa da posse, me protegendo daquela invasão, daquele prejuízo causado à minha propriedade, tá? Então, letra B, a legítima defesa da posse da propriedade não depende de auxílio policial, prescinde do auxílio policial. E com isso, gente, a gente termina aqui a aula 8. Tenha orgulho do quanto você já andou, tenha fé em quão longe você pode chegar. A gente pode chegar onde a gente quiser, né? E a gente já caminhou muito, né? E por isso que a gente vai continuar, independente dos desafios, prosseguindo a nossa caminhada, porque o sucesso ele é certo, né? Que é o esforço de hábitos diários que nós vamos fazendo e com isso a gente vai alcançar. Muito obrigada. Até segunda-feira que vem a gente vai falar sobre condomínio na segunda-feira. Condomínio, compartilhamento de propriedade e condomínio edilício, tá? Um grande beijo para vocês. Muito obrigada a todos que ficaram comigo aqui um pouquinho e até o fim. Obrigada, Obrigada, professora. Margarida.